Unidade 3, Política e Cidadania. Aula 6.1, conteúdo: Poder e Política, Exercício e Participação. Habilidade: compreender a relação entre poder e política como exercício na participação cidadã. Olá, estamos de volta com a temática interessante desta unidade 3. E vamos dar continuidade a esta temática falando agora sobre poder e política. Vamos ver o que define, se existe diferença entre esses dois termos, né? Política e poder. A política se insere em todos os aspectos da vida humana. Exatamente. Todos os aspectos que permeiam a nossa vida estão também permeados e se fazem presentes algo que nós chamamos de política. Vamos ver alguns exemplos? O terrorismo, muito claro. O aquecimento global, a diminuição da biodiversidade, a inserção social de imigrantes no país, a melhoria da qualidade de vida dos idosos, o aumento da inclusão social, são todas situações que dependem de decisões de ordem eminentemente política. Perceberam como a política está presente em vários aspectos da nossa vida e, como alguns dos exemplos que aqui foram citados, elas são decisões que dependem eminentemente da política. Mas nós podemos continuar um pouco mais para entendermos o significado dessa palavra, desse termo que está tão presente em nossas vidas. Vamos continuar para ver se nós entendemos um pouco mais do significado deste termo política na vida de hoje, na vida da sociedade, nos dias atuais, que, como vimos, são muitos os aspectos. De acordo com determinado autor, neste contexto, nós podemos afirmar que muitos problemas que antes de serem sociais, culturais ou até mesmo ambientais são essencialmente políticos, pois dependem da tomada de decisões, geralmente no poder dos estados. E isso vai afetar diretamente a nossa vida, diretamente como nós vamos nos comportar. O âmbito do Estado vai fazer com que a nossa ação e a nossa participação política seja influenciada. Vamos reforçar mais um pouquinho o significado deste termo agora com a ajuda de um nosso amigo. Exatamente, você já conhece, o Djurquinha vai realmente reforçar o que significa exatamente este termo. Vamos lá? Olá! Eu sei que a primeira conceituação vem das cidades da Grécia Clássica, que é berço da política, e que o vocábulo política é originário do grego polis, políticos, referindo-se ao que é urbano, civil, público, enfim, a tudo que se relaciona à cidade, ou seja, a polis. Entenderam? E aí, vocês entenderam? Ah, professor, eu acho que o Djurquinha só fez me confundir mais. É claro, ele trouxe informações novas, né, que surgiu mais uma vez lá na Grécia. Então vamos pegar esse gancho do que o Djurquinha nos deixou, e muito obrigado pela participação e contribuição, Djurquinha, e vamos oferecer algumas definições atuais do termo política. A política pode ser elaborada a partir do ponto de vista histórico, como já nos foi apresentado pelo Djurquinha, lá da Grécia, né? Indagando-se a sua origem e natureza, ou enfocando-a sob a ótica do poder e da luta pela conquista, manutenção e expansão.
É possível também compreender a política sob o ângulo da relação entre Estado e governo. São esferas diferenciadas que fazem parte de uma nação. Examinando, por exemplo, as instituições por meio das quais o poder é exercido. Vimos agora há pouco sobre política e agora estamos tentando associar a política e o poder. E ainda, sobre um aspecto não somente nacional, mas também internacional, a política pode ser analisada partindo-se das relações multilaterais travadas entre os Estados soberanos. Vimos no início da nossa aula que a política ela está presente na nossa vida. Está presente também em vários aspectos dessa vida em sociedade e que é eminentemente determinada pelos estados, não somente internos, mas os estados que nos rodeiam, que são as relações multilaterais. E dentro de uma visão mais conciliatória, para procurarmos entender melhor esta definição atual do termo política, um autor chamado Crick define a política como uma atividade através da qual são harmonizados diferentes interesses dentro de uma determinada unidade de governo, dando-se a cada uma participação no poder proporcional à sua importância para o bem-estar e sobrevivência de toda a comunidade. Vejam que interessante esta definição de Crick. Ou seja, não é uma única instituição que vai ter todo o poder absoluto sobre a sociedade, mas são as várias instituições dentro daquela sociedade, cada uma com um poder de ação que juntas e de forma harmônica vão trabalhar para o bem-estar da coletividade, para o bem-estar das pessoas. Mas, professor, essa definição é muito bonita, não é verdade? Crick nos traz isso. E na prática é assim? Bem, é em busca disso, é em busca deste entendimento que nós estamos aqui conversando sobre a política e sobre como isso está representado, como isso aparece no nosso dia a dia. Porque nós já sabemos que a política é uma forma de atividade humana relacionada ao exercício, ou seja, ela tem que ser praticada, não pode ficar só na teoria. A distribuição e a organização do poder em sociedade associada à política tem que estar também junto com a nossa prática. Quem faz política, na verdade, busca, vejam bem, aí temos uma informação nova, busca ou exerce o poder sobre o outro ou sobre um determinado grupo social, visando obter uma vantagem pessoal ou coletiva. Agora, professor, nós já estamos vindo para o lado do dia a dia, uma coisa que a teoria diz e algo que nós costumamos ou às vezes vemos na nossa prática, na nossa sociedade, que é a obtenção de uma vantagem pessoal, mas que deveria ser coletiva, a qual definirá justamente a legitimidade ou não desse poder. Exatamente, a política, quando ela é exercida para a busca, para tentar atingir um bem social coletivo, ela vai definir quando isso é legal ou não. E nós devemos ter bem claro essa possibilidade que o conhecimento sociológico nos oferece de perceber quando esta política está sendo direcionada para um lado ou para o outro. E é justamente aqui que nós trazemos uma contribuição para você, aluno, para você, aluna, uma contribuição sociológica para o entendimento dessa questão da política no nosso dia a dia enquanto um exercício, uma prática.
e vimos que a política está relacionada diretamente ao poder. E o que é poder? Será que nós podemos ter uma definição geral de poder? E isso não é um trocadilho, é o que nós estamos vendo agora. Poder é o direito de deliberar, agir, mandar e, dependendo do contexto, exercer sua autoridade, soberania, a posse de um domínio, da influência ou até mesmo da força. De um modo geral, o poder é isso, mas nós estamos aqui no campo sociológico para o entendimento das relações de poder que existem na nossa sociedade e como a sociologia definirá para nós este termo que é o poder. Segundo a sociologia, poder é a habilidade de impor sua vontade sobre outros e existem diversos tipos de poder. Vocês podem até confirmar comigo. Existe o poder social, existe o poder econômico, o poder militar, o poder político, entre outros. De modo geral, o poder significa tudo isso e mais alguma coisa. Continuando dentro da área sociológica, existe um clássico da sociologia chamado Max Weber, que vai se deter um pouco mais no estudo desse poder, dessas relações que a política possui na sociedade e que definem o poder para as pessoas que o exercem, que o buscam e até mesmo que o praticam. E como será o poder em Weber? Max Weber, por sua vez, entende por política o conjunto de esforços feitos com vistas a participar do poder. Observem que Weber vai associar diretamente política e poder em um mesmo espaço. E, continuando com a percepção weberiana, a capacidade de influenciar a divisão do poder, seja entre estados, no interior de um único estado. Ou seja, o poder ele pode e deve se dividir, segundo Weber, dentro de um único estado, por exemplo, como o Brasil, ou de vários estados. E eu sei que às vezes parece um pouco complicado, mas essa expressão poder e política estão muito associadas, mas podemos e devemos entender primeiro um e depois outro, para depois fazermos essa associação. E é por isso que Weber continua tentando nos explicar o que é o poder. Max Weber diz que todo homem que se entrega à política aspira ao poder. Seja porque o considera como instrumento a serviço da consecução de outros fins, ideais ou até mesmo egoístas, seja porque deseje o poder pelo poder para gozar do sentimento de prestígio que esse poder lhe confere. É realmente algo complexo e interessante e que a sociologia, neste momento, possibilita essa visibilização dessa relação que existe entre poder e política na nossa sociedade. Poder e política estão associados diretamente à questão do mando, de poder, pela capacidade de fazer com que algumas pessoas obedeçam às outras. E isso, na nossa sociedade, é legitimado por nós mesmos, como veremos um pouco mais adiante nesta mesma aula. E o poder, ele se expressa nas diversas relações sociais. E onde existem relações de poder, podem ter certeza, existe política. E a política se expressa nas diversas formas de poder. Mais uma vez, chamo a atenção
para a relação que existe entre esses dois termos e que eles estão diretamente associados, o poder e a política. E que é participação política? Para exercermos o poder, tem que existir uma participação política. É um conceito que tem um significado fortemente vinculado à conquista daquilo que falamos agora há pouco, aos direitos da cidadania, em particular, a extensão dos direitos políticos aos cidadãos adultos. Sob essa perspectiva, existe um autor, um italiano, que é citado por Norberto Bobbio, que é Giacomo Sani, que define 3 níveis básicos de participação política para poder exercer o seu poder na política, e sabendo que esta política está envolta em todos os níveis das nossas relações em nossa vida. Vamos ao primeiro nível de participação política, que é estabelecido por Giacomo Sani. O primeiro nível de participação pode ser denominado de presença. Trata-se da forma menos intensa de participação, pois engloba comportamentos tipicamente passivos, como, por exemplo, a participação em reuniões ou meramente receptivos, como a exposição a mensagens e propagandas políticas. Eu acho que é muito fácil entender esse primeiro nível de participação política que Giacomo Sani vai chamar de participação passiva. Quando você ouve uma proposta política de alguém que está tentando trazer alguma coisa nova, alguma mudança ou até uma manutenção de algo que já existe, você apenas ouve. Então você ouve de forma passiva. Essa é a primeira forma de participação política. Mas existe mais 2. Vamos conhecer a segunda. O segundo nível de participação política pode ser designado de ativação. Está relacionada com atividades voluntárias que os indivíduos desenvolvem dentro ou fora de uma organização política, podendo abranger participação em campanhas eleitorais, propaganda e militância partidária, além de participação em manifestações públicas. Quando nós participamos de uma manifestação pública buscando, requerendo algo que seja, digamos assim, que nós pretendemos para que seja aplicado à nossa coletividade, não somente no individual, mas de forma coletiva, nós estamos no segundo nível de participação política, que é o nível denominado de ativação. Mas existe, de acordo com o mesmo autor, Giacomo Sani, um terceiro nível de participação política. Este nível será representado pelo termo decisão. Então neste terceiro nível eu já posso decidir? Sim, quando nós decidimos alguma coisa, então nós estamos no nível mais avançado. Trata-se da situação em que o indivíduo contribui direta ou indiretamente de uma decisão política, elegendo um representante político. É quando nós delegamos, nós damos o poder para outra pessoa, ou até mesmo quando nós nos candidatamos a um cargo governamental, seja ele no poder legislativo ou no poder executivo. Existem essas 3 formas de participação política idealizadas pelo autor italiano. Isso há muito tempo. E vocês perceberam que elas são muito claras no nosso dia a dia. Não é difícil identificarmos cada uma delas. E dentro disso nós buscamos um ideal. Com esses tipos, de participação, nós estamos em busca de um ideal democrático, que, tomando por base algumas sociedades contemporâneas
que consolidaram regimes democráticos representativos, como, por exemplo, países da Europa Ocidental, da América do Norte e do Japão, o ideal democrático emergiu nessas sociedades, supondo que cidadãos tendem a uma participação cada vez maior. Teoricamente, nesses países que são desenvolvidos no seu ideal democrático, acreditava-se que seus cidadãos fossem participar muito mais da vida política, mas a sociologia mostrou que não. Numerosas pesquisas sociológicas nesta área apontam que não há correlação entre os 3 níveis de participação política considerados por Giacomo Sani. Ademais, a participação política envolve apenas uma parcela mínima dos cidadãos. Exatamente, nós citamos aí nesse ideal democrático nações que são consideradas desenvolvidas e que têm um ideal democrático representativo, significativo e que servem de exemplo para vários países do mundo todo, até mesmo para o Brasil. E seria muito fácil para nós dizermos: ah, professor, então, naquele país da América do Norte, no Japão, onde existe o ideal democrático representativo fortalecido, as pessoas participam bastante nos 3 níveis de participação política, de acordo com a teorização de Giacomo Sani. Nós vimos que não é exatamente assim, porque existem outras relações que vão definir o bem-estar daquela sociedade. É a questão da política, como ela é realizada e até mesmo como as pessoas participam ou não, e o poder, como ele é exercido. Como vimos logo no meio da nossa aula, a definição de poder por Weber. Tentem aplicar essa definição weberiana de poder a um representante que você elegeu, que nós elegemos. E aí nós podemos chegar a uma conclusão e fazermos a verificação na prática dessa teorização da relação que existe entre política e poder para a obtenção de um ideal democrático favorável a todos nós. Professor, o que eu posso fazer então para praticar, para exercer a minha cidadania, para praticar política dentro do âmbito, do nível para o qual eu me proponho a isso? Como eu posso exercer o meu poder de cidadão dentro da minha sociedade? Existem, sim, algumas formas de exercer a cidadania além do voto. O voto é quando nós transferimos o nosso poder de escolha, de decisão para uma outra pessoa. Nós votamos naquela pessoa porque acreditamos que ela vai tomar as decisões certas. Mas é só aí que eu participo enquanto cidadão? Não. Na aula anterior, nós vimos algumas formas. Vamos reforçá-las mais um pouco agora nesta aula, que vocês vão confirmar que, além do voto, existem outras formas que eu, como cidadão, posso, digamos assim, praticar a política, posso exercer o meu poder de cidadão. Perceberam como existem várias formas de exercermos a política, várias formas de exercer o poder de cidadão que vai além daquele dever de votar. Ah, eu só sou cidadão quando eu voto. Eu só posso exercer politicamente o poder que me é conferido na hora do meu voto. Não, existem outras formas. Vocês lembram que na aula anterior foi citado alguns conselhos estaduais, alguns conselhos municipais, dos quais dos quais nós podemos participar? Existem outras maneiras, é claro. Nesta aula, nós não poderíamos citar todas, então nós trouxemos alguns exemplos que vão servir de
pontapé inicial para que você busque esta forma de participação política que vai além do voto. Vamos reforçar a questão de conhecer um pouco mais sobre os conselhos temáticos da cidade, aí do seu município, de onde você está. E quais são esses conselhos temáticos? Como, por exemplo, o Conselho da Educação, né, que é justamente a nossa área, eu aqui enquanto professor, você como estudante, o Conselho da Saúde, o Conselho do Meio Ambiente e muitos outros. Participando diretamente desses conselhos, você vai exercer política e o seu poder de cidadão. Outra forma de participação que nós trouxemos nessa aula é ficar de olho nos portais da transparência. Também já foi citado, como por exemplo, o da prefeitura do seu município, da Câmara de Vereadores e de autarquias municipais, tanto para acompanhar as licitações, os gastos e as receitas, quanto para ver se as informações contidas neles estão de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Essa lei, ela existe para municípios com até 10 mil habitantes, mas os portais da transparência estão abertos para todas as sociedades. Uma terceira forma que nós trouxemos aqui para vocês é solicitar o serviço de informação ao cidadão, as informações públicas que você deseja receber para a sua atuação cidadã. Este canal de comunicação entre o governo e a sociedade civil, que deve funcionar em todos os municípios brasileiros, tem a obrigação de disponibilizar dados públicos a todos os cidadãos interessados. E tudo isso, prestem bem atenção, acontece de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Esses são apenas alguns exemplos que nós trouxemos para vocês, que vocês podem levar à sua prática diária de exercício do poder, de exercício da política, enquanto cidadãos participantes, sejam eles quais forem os níveis de participação que você escolher, como foi proposto pelo autor italiano Giacomo Sani. Mas existem também outras formas, como dissemos agora há pouco, que esta aula, que a temática desta unidade e das aulas apresentadas hoje sejam apenas o pontapé inicial para que você participe de forma mais saudável, de forma que venha contribuir de uma maneira mais significativa, não somente para você, mas para a sua coletividade.